no livro histórico de Neemias. Capítulo de número 1. Versículo de número 1. Eu tenho um livro ali, irmãos. Estratégias de um vencedor vencendo as oposições com sabedoria. Então você vai adquirir este livro. Se você levar 2, você vai pagar apenas 40, ok? Um é 30, mas se você levar 2, você presenteia alguém. Amém? Quantos pastores nós temos aqui hoje? Pastores. Glória a Deus. Quem pode aplaudir a Jesus pela vida dos pastores aqui? Deus abençoe você. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, e ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Você pode pegar a mão dessa pessoa que está do seu lado, por favor? Olhe no olho azul dele, por favor. Não, é verde? Então, no olho verde. E diga para ele assim: que bom que você veio. Diga: este lugar é o melhor lugar da terra. Levante a mão dele e diga: enquanto estamos aqui, Deus está agindo. Só quem crê aplauda, mistura com glória. Um líder na visão de Neemias. Solta primeiro o meu primeiro banner aí, por favor, só para que você entenda. Depois desse, origem. Acalias significa aquele que ilumina. Notem que quando nós olhamos para o verso de número 1, nós observamos a expressão Neemias, filho de Acalias. E o ser filho de Acalias aqui nos remete à ideia de gerar. Diga: gerar. Legado. DNA. Filho de Acalias. Quem te gerou? Quem o gerou sabe exatamente o que foi inserido, o DNA. Filho de Acalias. Neemias significa consolador. Eu tenho pelo menos seis impressões, 6 DNA
que foi inserido na vida de Neemias. Número 1, anote aí. Uma vida de sensibilidade. Porque Neemias é alguém que está inserido em um contexto. Na realidade, Neemias, ele nasceu pós-cativeiro. Não é interessante isso? Porque Neemias, ele está num contexto, ele galgou, ele é copeiro do rei, e alguns pensam que ser copeiro do rei era alguém que bebia líquido. Não. Neemias tinha a responsabilidade de ser leal, de proteger o rei, e o rei aqui é o rei Artaxerxes. O segundo legado que Acalias vai imprimir na vida de Neemias é uma vida de oração. Diga oração. Anote isso aí. Uma vida de oração. Porque ele está ali e ele poderia simplesmente, digamos, continuar naquela vida cômoda, confortável. Ele galgou, ele atingiu objetivos. Mas Neemias, no meio daquela notícia ruim, ele vai deixar vir à tona o legado que o pai inseriu na vida dele. Qual, pastor? A oração. O texto vai dizer que ele começa a orar. E a oração de Neemias é poderosa, porque o versículo 5 diz assim: e disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, e que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que temem e guardam os teus mandamentos. Versículo 6: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvir a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, diante e noite, pelos filhos de Israel, os teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecaram contra ti. Notem o versículo de número 11, capítulo 1. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e a oração do teu servo que deseja temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo. Notem que Neemias, ele foi impactado, ele vai chorar, ele vai lamentar, ele vai jejuar por 4 meses. Quantos meses? 4 meses. A notícia que ele recebe é a notícia no mês de Quisleu, que equivale ao mês de novembro. Aí o capítulo 2, versículo 1 diz assim: e sucedeu, pois, no mês de Nisã, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele, e eu tomei o vinho e dei o rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. O líder chamado Neemias, o líder na visão de Neemias, é alguém que consegue filtrar, é alguém que não compromete o ofício que ele está fazendo, é alguém que consegue administrar a tristeza que ele está vivendo. Ele está triste, mas a tristeza dele não envolve o seu umbigo. A tristeza dele está grávido de um projeto, está grávido da esperança, está grávido de uma visão. A tristeza que ele está tendo não é uma tristeza até então administrável ou administrada por ele. Hoje, infelizmente,
Nós vivemos um tempo em que as pessoas, elas acabam comprometendo o reino, comprometendo a igreja. Ah, eu estou triste. Aí compromete a escala, compromete o louvor, compromete a célula, compromete a igreja. Neemias, por 4 meses, fica triste e ele consegue disfarçar. Eu tenho um lema que diz: sofra eu, mas a obra não pode sofrer. Eu vou repetir: sofra eu, mas a obra não pode sofrer. Então pega a mão dessa pessoa, diga isso: sofra você, mas a obra não pode sofrer. Neemias está triste e chega um momento que o rei olha para ele e diz assim: por que tu estás triste, Neemias, se tu não estás doente? Aqui, Neemias está demonstrando que ele está triste, sim, mas ele não está triste por causa dele. Você não pode comprometer a igreja, você não pode comprometer o reino, você não pode comprometer a igreja. Não. Você está triste, dobra o joelho e diz: Senhor, eu estou triste, me aborreci, mas hoje eu vou te servir, hoje eu vou adorar, hoje eu vou pregar como nunca, mas eu não posso comprometer um todo por causa de um problema. Se eu estou com um problema e esse problema envolve um todo, então eu apresento. Você está comigo? A origem de Neemias aqui é a origem de oração. Porque se você pegar os 13 capítulos, os 406 versículos, vocês vão ver exatamente o comprometimento, o ímpeto de alguém que tinha uma vida de oração. Você não pode ser um líder que você não ora. Você precisa ser um líder que ora. E Neemias está exatamente no lugar certo, na hora certa, diante de quem tem, diante de quem pode. Ele orou por aquele momento, gente. Ele pediu por aquele momento. Ele está diante do rei e o rei olha para ele. Alguma coisa chama a atenção. Passaram-se 4 meses. O mês é o mês de Nisan. E ele agora está diante do rei, no Kairós de Deus, no tempo de Deus. E ele vai ter tato, ele vai ter feeling, ele vai ter a palavra certa, vai sair dos lábios dele. Porque o rei vai olhar para ele e vai dizer assim: o que você quer, Neemias? O que você precisa, Neemias? E olhe para cá. Neemias vai pedir uma carta. Diga, uma carta. Portanto, ele está caminhando para o seu propósito. Ele está caminhando para aquilo que Deus o chamou. E ele diz: eu quero uma carta que me dê acesso. Diga, carta de acesso. E eu gosto disso, porque Deus está estabelecendo um tempo na vida de Neemias. Deus está estabelecendo um tempo na sua vida nesta tarde. Que tempo, pastor? O tempo dos acessos. Só quem crê, levante as suas mãos. Eu quero liberar uma palavra para você. Deus está estabelecendo um tempo na sua vida, um tempo de acesso, o tempo de autorização, o tempo das conexões. Só quem pode receber essa palavra, pega a mão dessa pessoa que está do seu lado e diga: carta de acesso.
tempo passou e ele está exatamente no lugar certo, na hora certa. Ok, tranquilo, eu quero uma carta. E o rei dá para ele a carta de acesso. Porque eu não tenho que criar aquilo que eu tenho que atrair. Eu vou repetir. Eu não tenho que criar aquilo que eu devo atrair. Existem coisas que só vão vir sim você orar. Você pode ter todas as estratégias do mundo, mas se você não orar, a carta de acesso não vai chegar. Você está comigo? Você pode, olha como Deus nos ministrou acerca do funcionar e do fluir. Deus de fato não quer que eu e você funcionemos, Deus quer que eu e você fluamos. Então um líder chamado Neemias está ali diante do rei e ele diz assim: ó, eu sei que há 13 anos atrás esta obra foi embargada por causa de cartas, e as cartas foram omitidas pelos samaritanos. Este mesmo rei embargou a obra 13 anos atrás. Portanto, Neemias está estabelecendo, dizendo o seguinte: eu preciso de uma carta que me dê acesso. Você quer receber essa palavra? Este ano é o ano que Deus vai te dar acesso. E quando você chegar diante de quem pode, de quem tem, tu vai só apresentar a carta e dizer assim: eu cheguei. Eu estou vindo do top líder com uma carta de autorização. Deus liberou uma palavra para a minha vida. Neemias, ele pede a segunda carta. Você está comigo? E a segunda carta é a carta de provisão. Primeira carta, a carta de autorização. Segunda carta, a carta de provisão. Olha para essa pessoa e diga assim, aponta o dedo: você tem projeto? Bate na mão dele e diga assim: se prepare. Existe um Deus que vai chancelar, que vai patrocinar, que vai trazer recurso. Pastor Brunão, recebe essa palavra aí. Deus vai liberar recursos. Imagina que a rainha de Sabá, 6 meses para chegar, para entregar o recurso para Salomão. 6 meses saiu de um lugar para chegar aonde estava Salomão. E o que é isso, pastor? Já está em trânsito aquilo que Deus tem preparado para esta casa. Só quem crê que Deus vai dar aquele terreno ali para essa igreja, aquele terreno, só quem crê. Não, meu irmão, só quem crê que Deus vai abrir as comportas dos céus e vai te dar riquezas. Eu creio nisso. Quem deveria patrocinar a infância de Jesus? Anás e Caifás. Mas quem patrocinou a infância de Jesus? Ímpios, 2 magos, levaram ouro, incenso e mirra. Levante as mãos. Existem riquezas no mundo espiritual. Líder, se prepare. A carta está chegando de provisão. E essa provisão, ela vai atingir 3 níveis. Número 1, o templo. Número 2, o muro. Número 3, a casa.
Só quem crê nisso aqui, irmãos. Eu vou deixar você se expressando e recebendo essa palavra. Essa chave vira, essa carta chega. Você tem sonhos, projetos. Eu vejo aqui líderes em potencial que infelizmente está limitado demais, e Deus está dizendo: filho, filha, eu trago para você. Vai entrar aquele. Eu vou usar ímpios, eu vou usar católicos, espíritas, vou usar, e vai chegar o recurso para o teu projeto. Pegou? Recebeu? Só quem quer aplaudir o rei, só quem quer. Ele pede a terceira carta. E a terceira carta que ele recebe, escreva aí: a carta de autoridade. E isso é importante, porque as pessoas precisam respeitar. Ele era um copeiro, mas chegou como governador. Então quem não te respeitava vai ter que te respeitar. Vou repetir: quem não te respeitava vai ter que te respeitar. Na casa, na família, na empresa. Você pode até ser um empregado no nível inferior, mas existe uma unção que está sobre a sua vida, que respalda essa autoridade. Agora, deixa eu caminhar para o final. Ele está munido dessas cartas, ok? O líder Neemias está munido destas cartas. E nós poderíamos abordar muito acerca da organização, da administração. O muro, cada porção ficou diante do seu grupo. Anote isso: 38 grupos. Quantos grupos? 38 grupos. Eu só vou destacar um grupo. Capítulo 3, versículo 5. E os tecoitas repararam a sua porção, mas os nobres não se submeteram. Vou repetir. E os tecoitas repararam a sua porção, mas os nobres não se submeteram. Ok? Este grupo aqui, uma das frases que vai se ter muito no capítulo 3 é: após ele, diante dele, entre eles. As torres, aqui também dá mensagem. As portas também dá mensagem. Mas eu só vou me deter no versículo 3. E os tecoitas repararam a sua porção, e os nobres não se submeteram. Nobres aqui são os prefeitos, aqueles que tinham que dar exemplo, não deram. Quem são os tecoitas hoje na igreja? Aquele grupo que olha e diz assim: vamos fazer, vamos botar para quebrar, sangue nos olhos. Mas nós somos a minoria. Nós somos a minoria, sim, mas nós vamos botar para quebrar. Nós vamos reparar nossa porção. Nós estamos em desvantagem, mas nós vamos dar alegria para o nosso pastor, nós vamos dar alegria para o nosso líder, nós vamos dar alegria para... Nós estamos aqui em desvantagem, e oxalá que Deus levante os tecoitas nesta tarde aqui. Quem deveria dar exemplo não dá, mas está em minoria. Mas vamos arregaçar a manga. Aí o capítulo 4 nós vamos observar, né, as oposições externas. Capítulo 5,
a oposição interna, que na realidade você pode até usar ali o capítulo 5 de Neemias como a quinta coluna, os de dentro, ok? Mas no capítulo 6, que é a realização da obra, que é o último ponto, nós vamos observar as últimas cartadas do inimigo. Preste atenção. Você está munido das cartas, da carta de conexão, da carta de autoridade, a carta de provisão. Os muros estão vedados, tudo, a obra está assim, indo de vento em polpa. Os inimigos vão dar as últimas cartadas. E a primeira cartada do inimigo aqui é fazer uma proposta. Não é aquele inimigo iracundo, nervoso, que trata com hostilidade, com desprezo, com humilhação. Não, é um inimigo, preste atenção, que quer uma conversa, que faz uma cara de bom moço, que propõe uma agenda, que quer fazer uma agenda para um diálogo. A cartada do inimigo aqui é dizer: Neemias, sai da onde você está, do nível onde você está, e vem para onde eu estou propondo a agenda, no Vale de Ono, ou seja, no campo de força. Sai da onde você é forte e vem para onde eu sou forte. O inimigo sabe aonde você funciona bem. O inimigo sabe aonde você é imbatível. O inimigo sabe aonde você funciona maravilhosamente, plenamente. O diabo sabe que você funciona bem adorando, orando, lendo Bíblia, tendo um estilo de vida. Portanto, a proposta do inimigo aqui é fazer uma agenda para Neemias. Quer um conselho? Se você puder anotar, anote isso. Não deixe o diabo fazer a tua agenda, porque ele vai te levar exatamente para onde você é fraco, aonde você é vulnerável. Aí o inimigo vai mandar uma carta, e a carta é a carta de acusação. Diga: carta de acusação. Neemias está com as cartas do rei, ok? Agora ele vai receber as cartas do inimigo. E a primeira carta é a carta de acusação, ou seja, você está dizendo por aí que vai se tornar rei, governador, líder. Você está dizendo boatos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O que mais o diabo tem tentado fazer nos últimos dias é desconstruir a referência. Nós não conseguimos viver sem referência. Quem é a referência de Neemias? Acalias, o seu pai. Quem é a referência agora? Neemias. Quem é sua referência? Essa coisa de me falaram, me disseram, estão falando, estão dizendo, são cartas que vão mexer, que vão desconstruir. Quem teve um pai aqui bacana e considera um pai uma referência? Pai. Quem não teve um pai bacana e não tinha um pai como referência, levante a mão. Deixa eu levantar as duas. Entenda que nós não conseguimos viver sem referência. A segunda carta aqui
é a carta da intimidação. Anote isso. Agora, essa carta da intimidação aqui, gente, preste atenção, é uma carta em que alguém que está dentro, ok? Porque Sambalate e Gésem se submeteram. E o texto diz assim: e acabou-se a obra no mês de Elu, mês de agosto. No 52º dia a obra terminou, e todos os meus inimigos e circunvizinhos se submeteram e disseram: o Senhor fez esta obra. Ok, Sambalate, Gésem se submeteram, Tobias não. Quem é Tobias? Tobias é alguém que vai fazer aliança com Eliacibe, que é o sumo sacerdote. Ele vai ter uma aliança ali. Presta atenção. Quem é Tobias, pastor? Hoje, Tobias é aquele cara que o problema dele não é com a juventude, não é com o jovem, com as irmãs. O problema de Tobias é com o líder. Ele resiste o líder. Ele quer matar na unha o líder. Tobias sabe tudo de ruim que acontece na igreja. Alguém alimenta o Tobias. Alguém que está dentro diz: ó, o culto terminou 9h10, passou 10 minutos. O louvor não fluiu, semitonaram. E o Tobias sempre é assim. Ele sai da igreja, vai para outra igreja e diz: ó, aí faz um selfie, um selfão, né? Esse aqui agora é meu pastor, esse aqui é minha igreja. E pá. Não acontece isso aqui não, nem em Itaipu, só lá em Campo Grande, no Recreio. Alguém alimenta o Tobias. O Tobias marca uma pizzaria, aí o bobão vai. E janta uma pizza, não, janta um pastor. Joga para mim aqui Neemias capítulo 6, versículo 17, está na Bíblia. Tem como jogar? Neemias capítulo 6, versículo 17. Não? Vai querer muita coisa, né? Deus é bom. Mas olha para cá. E também naqueles dias, verso 17, e também naqueles dias alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e as cartas de Tobias vinham para eles. Ó, o demônio da carta, irmão. Hoje não tem carta não, hoje é zap. Hoje é WhatsApp. Aí o camarada domingão não vai para a igreja. Aí ele não fala nada pro pastor. Aí alguém tira uma foto. Aí tá o incircunciso filisteu lá na foto. Aí tu, o que esse camarada tá fazendo? Domingão na igreja do incircunciso. Aqui eram cartas. Zé Wellington, tu que está aí? Eram cartas que iam para Tobias. Informações. Ó, irmão, a obra terminou. Versículo 19. Versículo 18. Porque muitos em Judá se lhes ajuramentaram, porque era genro de Secania. Ou seja, irmão, tinha
família misturado. Panela! Meu fechamento! Meu fechamento! Tá fechamento comigo. Vem comigo, irmão. Esse negócio de tem que temer a Deus, tem que temer o pastor, nada de lealdade ao pastor. É demônio. Diga, queima Jesus. Versículo 19. Também as suas bondades contavam perante mim, ó, e as minhas palavras lhe levavam a ele, ó. Portanto, Tobias fazia o quê? Para fazer o quê? Irmão, o problema de Tobias é com Neemias. Não adianta, você pode fazer o que você... Irmão, pode chover ouro. Tobias vai ser Tobias. A obra física terminou em 52 dias. É simples de identificar o Tobias. Começou a resistir o seu pastor, começou a desonrar o seu pastor, falou mal do seu pastor. Você, demônio, estou te vendo, Satanás. Mandou mensagem de varão: não vou no futebol não, se futebol aí tem demônio. Quinta-feira tem culto na minha igreja. Quarta tem célula. Terça-feira tem célula. Estou bem servido, Deus te abençoe. Vai em paz e não peques mais. E o Tobias está aqui, ó, recebendo informação de quem está dentro, e ele mandando carta para quem está dentro. E o Tobias resistindo quem? Neemias. Diga, cartas do rei e cartas do inimigo.